paz, povo, tudo bom? Bem-vindo ao Devocional do NES. Toda semana nós vamos ter um dia de devocional e vai ser como uma série, então durante o mês nós vamos falar sobre um assunto, sobre um livro, sobre um tema, sobre algo que eu tenho certeza que vai nos edificar. Se você tiver algo para compartilhar, coloca nos comentários, fala da sua experiência, fala o que Deus tem falado com você. Vamos conversar. Lembra que eu conto com você e também espero que você conte comigo, tá? E é muito importante para esse devocional que nós façamos uma coisa, que nós possamos fazer como os animais que ruminam. Os animais que ruminam, eles comem a comida, o alimento deles, e eles conseguem trazer de volta à boca e eles mastigam novamente, engole de novo e eles trazem de volta à boca, mastigam novamente. Isso é muito importante. Por quê? O que isso tem a ver? Porque eles fazem isso para uma coisa, para extrair o máximo de nutrientes desse alimento. E é isso que eu quero que nós façamos com a palavra de Deus. Que nós possamos durante a semana mastigar, refletir, pensar, que nós possamos estar focados no que Deus tem falado conosco. Então, por exemplo, Filipenses é um livro que é curto, mas muito profundo. Ele tem 4 capítulos. Nós vamos ler um por semana. Mas é interessante que você rabisque, se você rabisca a Bíblia, que você decore, que você reflita sobre isso durante os seus dias. Mastigue isso. E eu tenho certeza que isso vai fazer total diferença na nossa experiência, tá bom? Vamos junto, conta comigo, eu conto com você. E eu tenho certeza que vai ser um momento abençoado que nós vamos ter, tá bom? O livro de Filipenses foi escrito por Paulo. É uma carta de Paulo aos Filipenses, uma igreja que ele criou lá em Filipos. Paulo abriu essa igreja, quando, se eu não me engano, na segunda grande viagem missionária dele. Enquanto ele escrevia essa carta, ele estava preso. E os filipenses e Paulo, eles tinham uma conectividade muito legal, eles se amavam mesmo. Paulo mostra esse amor por eles e ele também agradece porque os filipenses ajudaram Paulo financeiramente, apoiaram ele mesmo, pelo menos 3 vezes. Então, quando Paulo precisou, eles estavam lá e Paulo demonstra essa gratidão. É muito interessante isso. No capítulo 1, do versículo 6 a 9, Paulo demonstra gratidão pela vida dos filipenses, pelas ajudas que eles prestaram, e ele fala uma coisa muito interessante no 6. Sendo confiante nisto mesmo, que aquele que começou a boa obra em vós, realizará até o dia de Jesus Cristo. Isso é muito interessante. Paulo era grato pelas ajudas dos filipenses, pela forma que eles demonstravam amor, e isso, de fato, também é uma coisa. Quando nós encontramos Jesus, não tem como. Os frutos mudam. Nós começamos a amar mais, nós começamos a ajudar mais, nós começamos a querer ser melhor a cada dia, tendo Jesus como o nosso espelho, como o nosso exemplo. E o que acontece com os filipenses é isso. Paulo começa a ver a transformação deles através do próprio amor deles. Isso é muito interessante. Então ele tinha certeza que Deus ia terminar aquela obra que estava sendo feita ali. Isso é muito importante. Por isso que eu falo, que nós possamos contar um com os outros dessa forma. Paulo teve com quem contar nos momentos de dificuldade. No mesmo capítulo, no versículo 12 ao 18, é isso mesmo? É isso mesmo. Paulo conta sobre a sua experiência, sobre o seu processo. E o processo de Paulo, naquele momento, ele estava preso. Então, é algo muito importante, assim, que Paulo passou e ele mostra, porque, assim, uma pessoa que prega o evangelho, logo preso, o que a gente pensa é, já era. Ele não tem o que fazer. E Paulo fala sobre como a prisão dele tinha sido importante. Ele fala que os irmãos estavam confiantes, eles estavam mais confiantes depois da prisão dele. Eles estavam sendo incentivados através da prisão de Paulo a pregar o evangelho. Ele fala até sobre uma parte das pessoas que estavam pregando o evangelho por contenda, para que aquilo atingisse Paulo de certa forma. Mas ele tem um ponto aqui que é um ponto-chave muito interessante. Ele fala assim, de que importa? O que importa mesmo é que o evangelho seja pregado, que Cristo seja levado para as pessoas. Então eu não quero saber a real motivação dessa pessoa. Não cabe a mim isso. O que cabe a mim é entender que o propósito está sendo feito, Cristo está sendo levado mundo afora. E ele estava feliz por aquilo. Pelo evangelho estar sendo levado cada vez mais através das pessoas, independente das motivações verdadeiras dela. Claro que
elas dão conta e vão dar conta do que elas fazem, mas o importante era que o evangelho estava sendo pregado. Paulo mostra isso. E o terceiro ponto que Paulo mostra no versículo 20 ao 26, ele mostra uma coisa: não tem como dar errado. Paulo nos mostra uma coisa que é interessante demais nisso, que é, depois que nós conhecemos Jesus, nós somos libertos do medo. A pior coisa que nós possamos viver aqui, que nós deixamos assim, né, na verdade, através do medo, através da insegurança do que acontece, é a morte. E Paulo fala, morrer é lucro para mim e viver é Cristo. Ele demonstra que o que para as pessoas é o mais difícil, será que ele vai morrer? O que vai acontecer? E se ele for condenado à morte? Ele fala, tá tudo certo. Para mim morrer é lucro porque eu vou estar com Cristo. E aqui eu vou viver para Cristo. Conversamos no último encontro que tem dias que é mais fácil morrer por Cristo do que viver para Ele, porque para viver para Ele precisamos morrer todos os dias. Faz sentido? Paulo fala sobre essas duas situações, o morrer por Cristo e em Cristo e o viver em Cristo. E ele mostra um aperto entre essas duas decisões, porque ele fala, para mim o morrer é melhor, eu estarei com Cristo. Mas é bom que eu esteja aqui por conta dos meus irmãos. Até nisso, ele amava os irmãos e sabia que ele poderia ajudar no que precisasse. E ele estava disposto a isso, ele estava disposto a dar a vida pelos seus irmãos. Mas isso é muito interessante, porque não tem como dar errado. Descansa o seu coração, que eu também descanso o meu, porque não tem como dar errado. Para nós, o morrer é lucro e o viver é Cristo. Isso tem que ser todos os dias. E no final do capítulo, no versículo 29, Paulo fala algo muito interessante. Porque a vós vos foi concedido em relação a Cristo, não somente crer nele, mas também sofrer por ele. Ele mostra pra gente que sofrer por Jesus é um privilégio. Nós vemos mundo afora a igreja perseguida, recentemente passamos o dia da igreja perseguida, e não existe fé maior do que a desses irmãos, porque eles têm tido o privilégio de sofrer por Cristo. Eu e você precisamos estar dispostos a morrer por Cristo, mas também a viver por Ele todos os dias. E claro que o viver em Cristo tem que acontecer igual acontece com os filipenses. Os frutos da transformação deles estavam chegando até Paulo através de amor. Não falta amor no mundo, o que falta é realmente amar. Nós possamos viver Cristo todos os dias. Leia esse capítulo de Filipenses, mastigue ele, faça igual os animais que ruminam, medite, tire reflexões disso, porque eu tenho certeza que Deus tem grandes coisas aqui pra gente. Cada dia tem uma lição diferente. Que nós não se esqueçamos que morrer é lucro e viver é Cristo. Se você não adquiriu esses produtos do NES ainda, peça o seu, tá passando aqui em algum lugar dessa tela e você vai ajudar essa obra e o que nós temos para fazer. Eu te peço, conte comigo e eu também conto com você, tá bom? E na última sexta-feira desse mês temos o nosso encontro. Não fique de fora, tá bom? Tamo junto, é nóis, até semana que vem que nós possamos ter um momento aqui gratificante e cheio da palavra de Deus, tá bom? É nóis, valeu!